Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Max, eu sou trainer do Sebate no Brasil. E o que eu vou fazer com você aqui hoje, que eu vou estar tratando aqui hoje, é algo que me foi pedido há muito tempo, por muitas pessoas. E hoje, ao amanhecer, eu tive o insight de finalmente fazer, né? E o que eu vou trazer aqui para vocês, talvez, eu tenho convicção que muitas pessoas já conhecem, mas para quem tem o acesso pela primeira vez, eu vou trazer de maneira global, de uma maneira assim que fique bem claro, que você consiga acompanhar. Quando nasceu essa ferramenta? Então, a ferramenta Civat, ela nasceu na década de 1985, com o seu idealizador, o professor Luigi Eliot Nelson, e para a defesa do seu PhD em cultura organizacional. E o que ele conseguiu reparar quando ele começou a fazer todo o levantamento na antropologia, na sociologia, na filosofia, nas ciências sociais como um todo. Que para ele poder chegar na conclusão da cultura como um todo, ele teria que estudar também o indivíduo, ele teria que estudar as pessoas. Então, e para chegar nesse resultado, o fator principal, vamos dizer assim, que desencadeava todo esse comportamento seriam os valores. Então, os valores, eles não se dão. Aqui a gente vai falar sobre comportamento que veio desses valores, tá? Então, ele chegou na seguinte conclusão, que trabalhar seria um fator principal. Todo e qualquer indivíduo chega a um determinado período que ele vai ter que começar a trabalhar, né? Quando ele trabalha, então nisso surgiu uma dimensão, como vocês estão vendo aqui em cima, né? Trabalho duro, tempo, terminar o que começa e a qualidade. Então esses foram os principais subdimensões, vamos dizer assim, que ele encontrou dentro dessa questão de valores no que permeia trabalho. Quando ele começa a trabalhar, ele precisa também se relacionar. E quando ele se relaciona, o que ele tem para se relacionar? Né? Quais são as 4 principais áreas? O afeto, que diz respeito a ele mesmo, tá? A empatia, que diz respeito ao outro, a sociabilidade e também a lealdade. Pronto, fechou relações pessoais. Na questão da defesa dos meus interesses, eu teria que ter aí a questão do poder, que está denominada aqui como dominância, os símbolos, que é a questão do status, a negociação, como eu negocio, né, como eu lido com pessoas e situações, e com a liderança. Pronto, eu já tenho 4 valores pessoais que permeiam essa questão de defesa dos interesses. E, por último, a minha questão estratégica, a minha questão de futuro. Na minha questão de futuro, eu preciso ter conhecimento, que é a questão da abstração, eu preciso me planejar para botar esse conhecimento em prática, eu preciso me expor, eu preciso colocar para o planeta, para o universo, para o mercado, o que eu faço, e eu preciso ter segurança ou não daquilo que eu estou fazendo, que é a questão da flexibilidade, ok? Então vamos lá. Quando eu fiz o convite hoje para vocês estarem participando dessa live, eu falei a respeito de um jovem com 18 anos que está se preparando para fazer medicina e ele quer saber se o tipo de carreira dele, se os valores pessoais dele comunicam, conversam, comungam de acordo com aquilo que ele quer fazer, que é ingressar na área de medicina. Então, eu vou iniciar a live falando com vocês um pouquinho no aspecto geral desse jovem, o que eu consigo ver aqui, né? O que é aqui agora. Então, vou ter que utilizar meus óculos, porque eu não estou enxergando exatamente como está aqui, para poder não falar nada de errado, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, nós temos um rapaz, né, que quer ingressar, e quando eu estou olhando aqui para a questão do trabalho duro dele, vamos dizer, do jeito que está denominado aqui na ferramenta, eu vejo uma pessoa que ela tem um equilíbrio muito interessante no que diz respeito
literalmente colocar a mão na massa, né? Ela trabalhar, ela ser essa parte operacional, como também intelectual. Ela tem um equilíbrio muito interessante nessa parte. Então, quando ele assume um trabalho para fazer, ele junta essas duas forças, ele junta a mão de obra dele, o esforço em si, como ele junta também essa parte intelectual. Então, o que que ele pensa na hora do esforço? Como ele se comporta? Eu sou a pessoa mais preparada para fazer esse trabalho? Sim ou não? Se eu sou, eu vou pegar e vou fazer esse trabalho. Se eu não sou, eu vou direcionar esse trabalho para quem é competente a fazê-lo. Nisso, ele não assume nenhuma sobrecarga e também não negligencia qualquer outra coisa que não seja aquilo que ele saiba fazer. Na questão do prazo, o que eu consigo perceber? Que também há um equilíbrio muito interessante em se preocupar com o prazo que eu tenho para entregar isso e o prazo que eu tenho para cumprir com os horários, né? Então, assim, quando eu falo aqui em tempo, eu estou falando de modo geral, eu estou falando tanto pessoal quanto profissional, ele sempre vai tentar se comportar de uma maneira que ele cumpra os prazos, tá? Então, ele considera, sim, essa questão de cumprimento de prazo algo importante. E nisso ele consegue ter um bom equilíbrio, ele consegue ter um equilíbrio bem interessante, tá? No que diz respeito a terminar aquilo que começa, ele, para terminar aquilo que ele começa, ele tem uma preocupação bem grande, né, em terminar. Então, aqui a gente pode colocar assim, que é uma pessoa que é quase que a marca dele na questão do trabalho, é ele começar aquilo, ele terminar aquilo que ele começa. E o que isso quer dizer? Que ele não assume nenhum outro compromisso enquanto ele não terminar aquilo que ele começou. Então, nessa nota, especificamente, tem um ponto, que é exatamente esse que eu estou falando para vocês, e tem a questão de um contraponto. Que o contraponto qual que é nessa questão aqui? É a questão dele se tornar metódico. Então, muitas vezes, o que precisa ser avaliado na questão da medicina, por exemplo, que é o que ele quer fazer, se isso vai se encaixar, se isso vai trazer vantagem ou desvantagem para ele na escolha que ele fizer dentro da medicina, ok? Por quê? Exatamente por conta disso. Ele não para, ele não inicia nada antes de terminar aquilo que ele assumiu de início, tá? Então, falando aí agora da qualidade. Se você olhar assim, vamos dizer assim, a maior nota que ele tem dentro dessa dimensão é que diz respeito à qualidade. Então, essa é exatamente a marca dele dentro da questão do trabalho. Então, onde quer que ele venha escolher trabalhar, seja na medicina ou qualquer outra coisa que ele venha fazer, a qualidade é a marca dele. A qualidade é algo que sempre vai ser ressaltado, tá? Então, essa é uma vantagem muito grande. Então, facilmente, ele consegue detectar um erro, ele consegue detectar uma falha, ele consegue detectar aquilo que falta nesse trabalho. Esse é um ponto muito interessante. Agora, qual é o contraponto dessa nota? Geralmente as pessoas que têm essa nota nessa questão da qualidade do trabalho, ela precisa ter acesso a todo o conjunto. Então, muitas vezes, se ela está se ela está com a pessoa, por exemplo, quando ele está com a pessoa que faz um conjunto, está no grupo dele de trabalho, ele quer ter acesso ao que as pessoas também estão fazendo, tá? Isso muitas vezes passa uma impressão que ele está controlando, mas a questão não é o controle. Então, o quão importante você saber sobre os seus valores pessoais? Exatamente sobre isso, porque muitas vezes você acredita tá vendo alguns comportamentos que não são exatamente o que você está vendo, né? Então você julga por algo que, pela percepção que você está tendo de um comportamento da pessoa que
Muitas vezes não é. Então, qual é o comportamento de uma pessoa de qualidade assim? É ter esse acesso a toda a equipe, aquilo que todo mundo está fazendo. Esse é o contraponto de uma pessoa com qualidade alta. A outra coisa que denuncia, ao contrário, vamos colocar assim, isso pelo lado pessoal dele, tá? É que ele se frustra muitas vezes. Por quê? Porque ninguém tem aqui, é difícil a gente estar num lugar onde a pessoa tem a mesma preocupação com a qualidade do que está fazendo quanto eu. Então eu sou uma pessoa perfeccionista e tenho um super cuidado aos mínimos detalhes do meu trabalho. Se eu estou trabalhando com uma pessoa que não tem esse nível de perfeição, aquilo de certa forma acaba me incomodando, aquilo de certa forma acaba fazendo com que eu não consiga, por exemplo, mensurar exatamente se ela está fazendo bom quanto eu gostaria, tá? Então, ele certamente na área do trabalho ele sempre vai ser reconhecido pela questão da qualidade daquilo que ele faz. Quando eu vou ali para as relações pessoais dele, o que acontece nas relações pessoais? Mostra que ele é uma pessoa de bom convívio, tá? Aqui o que eu consigo enxergar também por meio dessa nota é que ele é uma pessoa que tem uma autoestima também em equilíbrio. Então, é uma pessoa assim que se relaciona bem, ele se importa com o outro, né? Se importa com esse convívio amigável, tá? Então isso é um ponto muito bacana. Ele não tem qualquer tipo de problema que diz respeito à autoestima. Ele tem um bom equilíbrio. Na questão da empatia, né, se colocar no lugar do outro, ele também atende o equilíbrio muito bom mesmo. Por quê? Porque ele sempre que solicitado, ele é atendido, tá? Mas ele tem aí uma questão assim, olha, eu vou te ajudar, mas é importante o que você está passando para o seu próprio aprendizado. Então, ele sempre vai ajudar até uma medida. Mais do que essa medida, ele não vai ajudar porque ele acredita no quão é importante que a pessoa tenha o aprendizado dela com aquele momento, com aquele desafio que ela está passando, tá? Mas sempre que alguém precisar, sim, ele vai ajudar. Na questão da sociabilidade, aqui no inventário de valores pessoais de Sivat, o que ele quer dizer na questão da sociabilidade? A sociabilidade diz respeito ao convívio em grupos, ao convívio em equipe, ao quanto eu comunico. E o que eu consigo enxergar desse jovem aqui, pelo resultado apresentado, é que ele se comunica também de uma maneira bem equilibrada, né? Então, assim, se ele tiver, por exemplo, que sair para algum lugar sozinho, ele vai. Se ele tiver que interagir num grupo, nesse mesmo lugar, ele também vai interagir. Então, ele nunca vai se sentir mal por estar sozinho, nem e se ele tiver a mesma proporção e ele tiver que estar em grupo, a mesma proporção de sentimento, ela é a mesma. Então, ele tanto fica bem sozinho, quanto ele também fica bem em grupo. Se ele estiver num grupo, se ele estiver num casamento, num evento, no trabalho, em qualquer ambiente que seja, ele vai agir de uma maneira que ele vai sempre tentar interagir com esse grupo, né? Conversar, trocar ideia, contar as suas experiências, ser um bom ouvinte também, tá? E na questão da lealdade, aí sim aqui é uma nota onde ele tem um ponto e um contraponto, né? O ponto é sua marca também em questão de relações pessoais, é a questão dessa lealdade, é uma lealdade que é fixa, uma lealdade muito grande. Então, é leal a amigos, é leal à marca, é leal à família, é leal àquilo que faz, é leal aqui a seus pacientes, que eu vou falar no final, né? Se sim, se ele pode ser um médico ou não, vai ser leal aos seus pacientes, ele vai ser leal a tudo aquilo que ele faz, principalmente aquilo que ele sente e tem como certo. Então, esse é um ponto, é uma marca dele em questão de
lealdade, tá? Geralmente, jovens com essa lealdade casa com a primeira namorada, tá? Ele tem um nível de lealdade muito grande, geralmente, ok? Não é uma regra. Mas, porque tem por essa característica coisas bastante duradouras, a longa data, de muito tempo, tá? Qual é o contraponto? O contraponto nessa nota é a questão dele, ele sempre vai esperar a reciprocidade, ele sempre vai esperar que o outro coloque para ele a mesma coisa. Então, assim, e qual é o problema? Quando o outro não coloca para ele a mesma coisa. Nessa hora, ele se sente traído. Nessa hora, o sentimento dele é de raiva. Por quê? Porque eu esperava, ele cria uma expectativa muito grande sobre o outro na questão de reciprocidade. Então, eu esperava que o outro agisse comigo da mesma forma que eu ajo. Eu esperava que o outro fizesse para mim a mesma coisa que eu faço. Eu esperava que o outro fosse comigo como eu sou com ele. E essa questão da lealdade, né, eu falei assim, dele se sentir traído, né? Por quê? A gente está falando, não estamos falando aqui de fidelidade, né? Estamos falando aqui de lealdade. Então, a lealdade, ela é prima irmã, né, dessa questão da fidelidade. Só lembrando que lealdade, de fato, é valor, ok? Por isso está aqui a questão da lealdade. Então, nas relações pessoais dele, essa é a marca dele, ok? E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão da defesa dos interesses. O que tem essa questão da defesa dos interesses? A questão da defesa dos interesses, a dominância aqui diz respeito à questão de poder, né? E esse jovem mostra para mim o seguinte, que quando ele tem uma opinião, ele não abre mão desta opinião. Principalmente que se essa opinião é aquilo que ele tem como a coisa certa a fazer. Então, se ele for, ele trabalhando, por exemplo, numa questão de, na medicina, por exemplo, certamente que se isso for notado pelo RH ou pelo chefe dele, vai dar para ele um cargo de chefia, tá? Por quê? Porque ele é bem o chefe mesmo aqui pelas características que eu tô vendo dele na questão de controle dos interesses. Ele considera que é muito importante se manter firme dentro de uma opinião que ele tenha. Então, na tomada de decisão, ele não vai ceder às pressões. Ele vai sempre defender aquilo que ele tem como o que tem para ser feito. Então, o que tem para ser feito é isso, tem que ser feito. Não vem discutir comigo, né? Porque eu não vou mudar a minha opinião. A minha opinião é essa, né? E tendo isso como certo, ele não vai ceder a nenhum tipo de pressão, tá bom? Então, ele não divide responsabilidade. Muito bom aqui, muito procurado pessoas com uma dominância nesse porte, realmente para o cargo de chefe. Não é de líder, é de chefe, ok? Na questão do status, ele tem ponto e tem contraponto, mas deixa eu explicar para você direitinho o que isso significa. Na questão do status, aqui o status na ferramenta CVAT, ela diz bem reto, tá? Que diz a respeito de símbolos. E os símbolos, o que a gente precisa aprender, pessoal, é que os símbolos, eles comunicam, né? Então, como assim, Marcos? Nessa nota, eu costumo dizer o seguinte, olha, é como você ver uma pessoa vestida de monge, ainda que ela não seja um monge, mas só de você vê-la vestida de monge, automaticamente você vai dizer, ali tem um monge, mesmo que essa pessoa não seja. Então, os símbolos, eles comunicam. Agora, eles não se comunicam só pelo meio como você se veste. Ele comunica também pelo meio como você se comporta, como você fala, como você come, né? Como você senta. Então, é uma nota extremamente importante. Toda essa comunicação que não é verbal que eu faça, eu estou dizendo alguma coisa ao meu respeito.
Então, uma pessoa com o status 10, ela diz o seguinte para mim: eu prefiro fazer parte do grupo do que ser a diferença. Então, quando ele elege um grupo, para se manter igual a esse grupo, para fazer parte e não estar diferente de ninguém, o que, que ele faz? Ele se mantém igual a esse grupo. Então, muitas vezes ele se veste como esse grupo, ele se comunica igual a esse grupo, ele come igual a esse grupo, ele senta, ele toda essa comunicação que não é verbal, ele faz por meio desses símbolos e ele faz desta maneira. Agora, é muito importante isso. Por que que é importante? Porque os símbolos, ele te deixa igual ou ele te difere. Quando ele se você quer ser diferente, você precisa se comunicar de acordo. Né? Eu brinco nessa nota dizendo assim, ó, dissemos que temos o livre-arbítrio. É uma verdade? Será? Né? Se hoje eu quiser entrar no supermercado sem máscara, eu consigo? Porque eu tenho livre-arbítrio? Eu não consigo. Né? Passando pelo que o planeta está passando, eu vou ser impedida, eu vou ser pedida para me retirar, porque ali tem uma regra, ali tem uma norma. E dentro daquela regra, dentro daquela norma, eu preciso obedecer achando bonito ou feio, achando que é certo ou que é errado, tá? Então, o contraponto, muitas vezes, eu já vi situações extremamente desagradáveis, mas eu vou estar falando para vocês em outra live especificamente sobre essa nota, de pessoas que nunca tiveram esse tipo de orientação, uma orientação que diz o seguinte para você, olha, aqui você precisa ser diferente, aqui você precisa dançar conforme a música, tá? Porque é bem exatamente isso, você não vai dançar como se estivesse dançando valsa quando tu tá tocando um pagode, ok? Então é exatamente isso, essa questão dessa nota. Na questão da negociação aqui, desse rapaz, diz respeito ao jogo de cintura que ele tem. E ele tem um equilíbrio muito bom nesse aspecto. Então, assim, bem provavelmente que numa questão dele ter que negociar com alguém, dele ter que, por exemplo, defender essa opinião dele, tá? Como eu falei lá na questão da dominância, que é muito forte, ele vai ter um extremo jogo de cintura. Ele vai ser muito bom nisso. É muito capaz que ele convença o outro lado da mesa a fazer exatamente o que ele está falando, que precisa ser feito. Por quê? Porque ele tem um excelente jogo de cintura. Ele tem um bom equilíbrio exatamente nessa questão de se colocar, né? De negociar, de defender aquilo que ele está colocando ali que ele precisa defender, ok? Na questão da liderança, o que diz aqui para mim é que ele não se vê como líder, né? Ele não tem essa vontade de ser um líder. Por quê? E às vezes isso, pessoal, é extremamente inconsciente. Inconsciente no seguinte: não, mas eu queria ser um líder. Eu vou dizer que não quando você saber exatamente o papel da liderança, né? E o que é esse papel da liderança aqui na questão da ferramenta CEVAT? Diz o seguinte: quando eu estou numa posição de líder, eu tenho uma facilidade em estar lidando com pessoas e processos. Então, eu olho para um problema, eu olho para um projeto e eu sei exatamente onde eu vou colocar as pessoas, aquilo que elas têm para fazer e como elas vão fazer. Aqui não é o caso desse jovem, tá? Aqui ele prefere que alguém chegue para ele e fale, olha, o seu trabalho é esse daqui. Então, esse é o contraponto dessa nota, tá? O seu trabalho é esse daqui. Então, ele prefere pegar aquele trabalho, assumir e ele ir lá e fazer. Do que ele está pensando, como ele vai resolver um problema específico, num processo, num projeto, com pessoas e com processos. Porque lá dentro dele, ele acredita que pessoas e processos dão problemas. Então, eu não quero estar lidando com isso. Eu prefiro eu fazer, né, aquilo que eu sei fazer, eu fazer a minha parte e cada um que faça a sua. É exatamente dessa maneira que ele pensa, tá? Por isso que eu disse lá na nota de dominância dele que o mais importante para ele é ele ser chefe,
Se ele for chefe, ele virar para a pessoa e dizer, ó, você vai fazer isso daqui, nesse lugar, desse jeito, e ele saber que a pessoa não vai discutir com ele, que a pessoa vai só obedecer aquilo que ele está falando, para ele é excelente, tá? Mas existe sim essa diferença entre chefia e liderança, porque na chefia eu consigo dar um comando, na chefia eu consigo virar e falar, fulano, você precisa, eu quero que você me faça isso, e você me entregue tal dia, tal horário, dessa maneira. Acabou. Quanto à liderança, vai estar sempre negociando com alguma pessoa, né, aquilo ali, o que ela acha, o que ela, se ela gostaria ou não de fazer, se aquilo convém, se ela acredita que vai dar certo, não é o partido dessa pessoa, tá bom? Então, agora vamos para o último nível aqui, né, nessa questão de estratégico, do meu futuro, né? Como que ele age? A abstração aqui na ferramenta CIVAT, ela diz respeito a conhecimento, tá? Conhecimento. Então, nessa nota ele tem um ponto e ele tem um contraponto, né? Qual que é o ponto? O ponto é que ele é uma pessoa prática, realista. Ele não gosta de estar se pegando a conceitos, sabe? Ele não gosta de estar se pegando aquela coisa ilusória, aquela coisa assim de que nós coaches, terapeutas, né? O pessoal aí de reiki, de energia, das barras de Axis e todo mundo assim se apega. O intangível, aquilo que eu não estou vendo, né? Aquilo que não é concreto, aquilo que eu não posso pegar, ver, aquilo que não é material, tá? Então, ele tem uma pegada do quê? Do tangível. Do intangível, não, tá? Ele tem uma dificuldade, não é que ele desacredita, mas ele tem uma dificuldade nisso e muitas vezes, de fato, ele não acredita, tá bom? Ele acredita naquilo que ele pode pegar, palpar, sentir, ver. Exatamente assim. Então, isso torna ele prático e torna ele realista. Só que também precisa analisar se ele também não está ficando somente na média do conhecimento, no raso, tá? Por exemplo, em medicina, o que eu preciso? Eu preciso estudar muito, eu preciso ter muitos conhecimentos, eu preciso ir a fundo de cada assunto, principalmente principalmente se diz direito à saúde, né? Que se diz respeito à vida de outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu também vou estar falando no final, que a gente precisa estar esclarecendo para esse jovem, ok? Na questão do planejamento, confirma mais uma vez o quão realista ele é, tá? Então, ele é uma pessoa que eles têm um ponto e um contraponto nessa nota, porque o ponto é que ele é realista, é objetivo, ele sai realizando as coisas, ele sai fazendo sem muito se planejar. Então, na questão da medicina, a gente sabe que requer um planejamento muito grande, né? Porque são anos de estudo. Então, na questão aqui do planejamento, qual é o contraponto? Eu vou fazendo para ver se dá certo, né? Só que eu sempre falo o seguinte: tempo é o único recurso que a gente tem e que a gente não tem como recuperar, né? Eu não tenho como voltar ontem, que foi domingo, né? Isso eu não tenho como, nem aquilo que eu fiz, né? Nem aquilo que eu deixei de fazer, né? Então, o recurso tempo ele é extremamente precioso e irrecuperável. Então, tem que prestar atenção exatamente nisso, porque pessoas que têm esse planejamento, como o dele, costumam ir fazendo, eu vou fazer, se der certo eu continuo, senão eu paro. Mas, às vezes, para uma tomada de decisão, por exemplo, de carreira, isso pesa muito, né? Às vezes, em situações cotidianas, não, às vezes não é nem percebido, mas numa questão, quando eu estou falando de carreira, ela precisa sim ser avaliada, ok? Na questão da exposição, ele prefere fazer aí parte do grupo, né? Ele se expõe de maneira assim, como eu posso dizer para vocês, ele se expõe de uma maneira que ele não precisa ser o destaque da conversa, ele precisa simplesmente estar ali e participar, tá? E o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem uma exposição como a dele, né? Ele tem uma preocupação muito grande que diz respeito ao julgamento das outras pessoas. Então, por isso que ele não quer um destaque.
tá? Por quê? Porque o que podem falar de mim, né? O que podem pensar de mim, o que podem é, é, chegar a algumas conclusões. Então, não é uma coisa que ele queira para ele. Quando você olha uma pessoa com uma sociabilidade igual a dele, 14, tá? Então, a pessoa que interage em grupos, que para ele tá tudo bem, tá em grupo, tá sozinho, mas quando ele tá em grupo, ele desenvolve, ele tem uma boa comunicação, ele faz amizade e tal. Não imagina que ele é tímido, tá? Ele tem sim uma timidez, ele tem sim uma preocupação, que é essa questão do julgamento das outras pessoas. Então, quem ouve falar dele não sabe que ele tem essa questão dessa timidez, tá? Dessa introversão com medo do julgamento das outras pessoas, por conta que eles comunicam muito bem, interagem muito bem. Só que sim, ele tem, ok? E na questão da flexibilidade aí, né, o que quer dizer essa flexibilidade? Quer dizer que ele é uma pessoa que ele precisa de clareza naquilo que ele vai fazer, ele precisa saber o risco que ele está assumindo, tá? Então, isso é muito bom no que diz respeito à carreira que ele vem procurando estar, né? Então, assim, ele prefere estar em situação que ele já conhece, tá? E ele precisa de segurança e clareza. Essa, vamos dizer, essa é a nota, eu queria que vocês considerassem como de 1 a 10 nessa nota, para quem ainda não conhece esse instrumento, considerasse a nota 1, de 1 a 10, tá? Essa é a flexibilidade dele. E o que é o contraponto dessa nota? O contraponto dessa nota mostra que ele é uma pessoa mais conservadora. Então, por exemplo, nessa crise que a gente passou, ele com certeza sofreu muito nessa questão de ter que lidar dia a dia com aquilo que ele não conhece, com aquilo que ele não sabe o que é, com aquilo que chegou tanto para ele como para todo mundo, né? Cheio de surpresa, e cada dia com uma nova, cada dia com uma diferente. Então, nessa questão de flexibilidade dele, me diz o seguinte, que ele tem bastante dificuldade de lidar com riscos e com incertezas, né? Porque ele tem estilo conservador. E esse estilo conservador eu prefiro estar onde eu conheço, onde eu sei qual o resultado que eu vou ter. Trazendo um exemplo mais rotineiro, eu sempre falo nessa nota o seguinte, ele tem um dinheiro para investir e ele tem vários canais, né? E ele com certeza, né, aqueles canais de investimento, de tesouro, de CDB, de poupança, ele vai ficar com a poupança, tá? Veja bem, é um modo de se colocar. Por quê? Porque ele sabe que o risco que ele vai correr ali é pequeno e sabe exatamente o retorno que ele vai ter, ok? Então, nós falamos desse jovem, né, que está aí nessa procura dessa carreira como medicina, e agora a resposta que foi esperada acredito que por todos vocês, é que sim, tá? Quando você olha, por exemplo, essa questão do relatório do tipo de carreira, do CEVAT, que também existe, diz aí pra gente sobre 8 tipos de carreira, sim, ele se encaixa numa questão de área médica, mas eu vou dizer exatamente no que ele se encaixa numa carreira, né, de área médica, e que, de preferência, tá, que ele seja um médico cirurgião, que ele se especialize exatamente nessa questão de ser um médico cirurgião, por conta exatamente desse perfeccionismo que ele tem a questão da qualidade. Não conversamos ainda, eu e ele, com essa questão de exatamente qual é a área que ele quer estar atuando, tá? Mas, por exemplo, ao meu ver aqui, principalmente falando como mulher, né, ele seria um excelente cirurgião plástico, né? Ele seria um excelente cirurgião que iria no detalhes, enquanto ele não chegasse à perfeição daquilo, ele não ia dar sossego, ele não tem sossego com ele mesmo, é uma coisa interna. Entendam que isso é algo interno. Então, enquanto ele não chega a essa perfeição, é muito ruim para ele, tá? Então, assim, ele sim daria como cirurgião, como médico cirurgião, tá? Ao meu ver, como um cirurgião plástico, é algo que ele se daria e muito bem. Agora, o que é que ele precisa saber
para então estar definitivamente decidindo ou não por essa área. Que existe aí algumas questões no que se diz respeito a valores que ele carrega, que dá determinados comportamentos para ele. Então, o que ele precisaria, por exemplo, avaliar o preço, vamos dizer assim, a consequência daquilo que ele quer fazer, que é a medicina. Que ele vai ter que saber, ele precisa saber que ele precisa estudar mais, ele não vai poder ficar mais nessa questão de ter um conhecimento na média, ele vai precisar saber que ele vai ter que estudar muito mais do que ele estuda hoje. Então, isso é uma orientação que eu ou qualquer outro coach de carreira, ou simplesmente uma pessoa que esteja fazendo essa devolutiva para ele, precisa deixar claro. Né? Então, aí cabe os coaches de carreira, né, fazer uma investigação, se ele sabe exatamente quantos anos são de estudo, quantas horas diárias, depois a questão da... esqueci aquilo que os médicos fazem. Residência, né? Se ele está disposto a isso. Se ele sabe exatamente o que essa carreira, o que essa profissão exige a nível de conhecimento. Então, aí cabe uma investigação, né, daquilo que ele quer fazer e como ele quer fazer. E também essa questão da flexibilidade, né? Então, essa questão dos médicos, por exemplo, ter que se adaptar a vários tipos de pacientes, essa questão de ter que lidar com vários tipos de hospital, com várias regras, né? É algo que ele precisa saber que para ele tem aí algo que pega, vamos dizer assim, tá? Algo que para ele não é tão confortável. Então, para mim, tem algumas notas desse jovem que sim, elas são bastante significativas, tá? E que é a questão da qualidade, que sim, coloca ele aí numa questão de uma área médica especializada, tá? No caso aqui de cirurgia, que mostra para mim que ele tem uma questão de uma opinião que dificilmente ele vai abrir mão dessa opinião para absorver a do outro, ele não divide responsabilidade. Então, essa questão do médico cirurgião para ele é muito bom, porque ele vai assumir a cirurgia e vai ele poder, por exemplo, fazer a cirurgia de fio a pavio, vamos colocar assim, é lógico, a gente sabe que tem os seus auxiliares na sala, tem tudo isso, mas estou dizendo da cirurgia, da mão na massa, daquilo que ele tem que fazer e ser a responsabilidade dele. Ele vai se sentir bem com isso, tá bom? E colocar para ele a questão de que a abstração dele, a questão do conhecimento, ela precisa ser reavaliada, precisa saber se ele realmente vai se debruçar por isso, se ele realmente vai começar a estudar para tanto. Essa questão do planejamento, se ele sabe, é uma investigação também, o quanto de anos que vai, né? Se ele sabe essa questão da rentabilidade, da remuneração, se ele sabe o quanto de tempo que vai, o quanto que ele precisa se planejar para uma questão futura, se ele tem conhecimento disso, e essa questão da flexibilidade, que é essa dificuldade que ele tem bastante em se adaptar ao novo, tá? Então, tudo isso para ele com certeza vai vir com uma coisa nova, se ele ainda não fez essa investigação, né? E dizer que sim, felizmente ele pode atuar sim na área médica, tá? Mas com uma especialidade bem específica e ele vai ser com certeza feliz nisso, ok? Pessoal, então era essa devolutiva que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que cheguem mais
né? E mais, isso é algo que realmente me dá muito prazer em fazer. Quem me conhece sabe que eu faço isso com toda dedicação, com todo respeito, com todo carinho, né? Pela pessoa. Então, assim, lembrar de dizer para vocês também que eu tive autorização para estar fazendo essa devolutiva, tá? Claro que eu sempre vou preservar o nome, vou preservar quem é, vou estar trazendo para vocês só a situação do que se trata e o que ele busca, ou qual foi a dúvida que ele teve ou ela teve quando me procurou para fazer uma devolutiva como essa, tá? Então, espero que eu tenha passado, assim, muitos insights para quem esteve aqui comigo, para quem assistiu, para quem marcou presença, para quem já me avisou que estaria pontualmente, tá bom? Eu espero que tenha tido aí uma boa resposta, que você tenha aprendido algo novo, quem já conhece. Agora, para quem não conhece, que eu possa afirmar com total clareza, com muita verdade, é que, sim, você pode estar colocando isso daqui nos seus atendimentos como psicólogo, como terapeuta, como recrutador, como uma pessoa de RH, como uma pessoa de gestão de pessoas, se você é um microempresário, se você é empreendedor e ainda você não tem esse departamento, a ferramenta serve como uma bússola, serve como um norteador para você, para te ajudar em N aspectos, tá bom? Então é isso, uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo, até!